Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso mini curso de edição de texto em Word. Nós estamos agora no segundo módulo, onde nós iremos tratar um pouco sobre a formatação de trabalhos acadêmicos no aplicativo Word, que é o aplicativo utilizado no nosso mini curso. Primeiramente, é necessário entender qual o intuito dessa formatação. A formatação de documentos em Word é muito utilizada por trabalhos formais e ela tem como objetivo padronizar os documentos e facilitar em sua correção, bem como tornar aquele documento mais apresentável, tornar ele um documento mais utilizado em situações importantes, como por exemplo em teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de conclusão de graduação e outras áreas. Atualmente, utiliza-se a normativa NBR 14724. Essa normativa, como dito anteriormente, é muito utilizada para a formatação e padronização do documento de Word. E essa normativa segue as regras da ABNT 2011-B. A ABNT, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa normativa, então, ela segue alguns padrões, como, por exemplo, os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção de dados internacionais e algumas outras exceções, e os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, mas existem algumas exceções onde são utilizadas algumas ilustrações, e nessas ilustrações podem ser utilizadas outras cores de texto. A partir dessa normativa, surgiu a padronização de documentos, que tem o intuito de facilitar a compreensão e a aplicação prática dos documentos. Bom, para que essa padronização seja completa, são necessários seguir algumas etapas que tornarão o documento mais formal. E nós vamos ver algumas delas a seguir. A primeira etapa da formatação do documento é feita na área do layout. O Word disponibiliza vários formatos de papel para o usuário no momento da criação de um documento. Porém, a normativa da ABNT deve ser feita em formato A4. Ou seja, caso o seu documento esteja com outro formato de papel, essa normativa não será validada. Você não estará seguindo a normativa de forma correta. E para colocar o documento nesse formato de papel é muito simples. Vocês vão vir no canto superior esquerdo. Nós temos aqui várias opções: arquivo, página inicial, inserir, desenhar. E de acordo com essa versão do Word que nós estamos utilizando, será a quinta opção, a opção Layout. Vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse nessa opção. E logo aqui no canto superior esquerdo, abaixo dessa barra azul, vocês vão encontrar as opções margens, orientação, tamanho e colunas. Dentre essas opções, vocês vão selecionar a opção tamanho. E aqui vocês vão ter várias opções de tamanho de documento. Obviamente, elas podem ser utilizadas em situações diferentes, porém, na padronização, de acordo com as normativas da ABNT, vocês vão utilizar o padrão A4, que é o tamanho exato de documento utilizado pela normativa. Vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse sobre essa opção e pronto. Essa opção já vai estar selecionada no documento de vocês. Notem que se, por exemplo, eu vier aqui e escolher outra opção, como a executivo, viu? O tamanho do documento ficará diferente, ele foi dividido em dois. Ou se eu colocar essa ofício, o tamanho também ficará diferente. Então, no momento da correção, todos esses detalhes serão analisados, por isso o padrão A4 é utilizado como padrão correto. Continuando na guia Layout, nós iremos para a segunda etapa da formatação do nosso documento, que será a formatação das margens. De acordo com as normas da ABNT, as margens corretas, de tamanho correto, para seguir a padronização são de 3 cm na esquerda e na superior, e de 2 cm na direita e na inferior. Para que essa padronização seja completa, vocês vão clicar nesse botão margens, localizado no canto esquerdo superior. E notem que aqui nós temos várias margens. Nós temos essa normal, estreita, moderada, mas nenhuma delas é a que nós queremos utilizar. Bom, nós vamos clicar então nesse botão onde está escrito margens personalizadas.
E aqui vocês vão poder padronizar e colocar o tamanho que vocês quiserem de margem. Como nós estamos seguindo a padronização da ABNT, nós vamos colocar 3 centímetros na margem esquerda e superior e 2 centímetros na margem direita e inferior. Vocês podem utilizar o teclado para escrever, como vocês podem ver, 3,0, ou vocês podem utilizar essas setas localizadas do lado direito do card. Vocês podem subir o tamanho aqui ou podem diminuir. Como eu disse, nós vamos utilizar 3 centímetros na margem esquerda e superior e 2 centímetros na margem direita e inferior. Então nós vamos reduzir, porque está como padrão 2,5 cm. Feito isso, vocês vão clicar em OK e pronto. O documento já vai estar com a margem correta em todas as páginas. Caso vocês já tenham um documento pronto, como nós temos aqui, todas as páginas já irão seguir essa margem padrão. Caso vocês estejam com apenas uma folha, as próximas que vocês criarem também vão vir com essa margem padrão. A próxima etapa da nossa padronização do documento será feita na guia página inicial. Nós vamos agora modificar o tamanho da fonte. Bom, como nós já criamos um documento em Word, nós já temos a fonte modificada aqui. Porém, ao vocês criarem um documento em branco, no momento que vocês criam a fonte que virá como padrão é a fonte Calibre. Ela não é uma fonte muito utilizada em documentos formais. A fonte aceita por essa normativa da ABNT que nós estamos seguindo é a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. E para que vocês possam modificar essas fontes, é bem simples. Vocês vão clicar nessa seta e escolher qualquer uma das duas que vocês preferirem. Eu, pessoalmente, prefiro a fonte Times New Roman. Eu considero ela uma fonte mais bonita. Então, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ela e ela já será selecionada para todo o documento. E nós também precisamos seguir um padrão de tamanho de fonte. O padrão de tamanho de fonte da normativa é o padrão de tamanho 12. Então, da mesma forma que nós fizemos no card de escolher a fonte, nós vamos fazer no tamanho. Vocês vão clicar nessa seta e escolher o tamanho da fonte que vocês querem, que é o tamanho 12, para seguir a formatação do documento. Feito isso, o documento de vocês já vai seguir o padrão e vocês já podem seguir para a próxima etapa de formatação. A próxima etapa de formatação do documento será feita também na guia da página inicial. Nós iremos agora então formatar o alinhamento de texto. O alinhamento dessa normativa deve seguir uma formatação em parágrafos e a primeira linha de cada parágrafo deve ficar deslocada em 1,5 cm da margem esquerda. Além disso, o trabalho deve ser justificado, ou seja, o texto deverá estar alinhado nas margens direitas e nas margens esquerdas. Notem que eu selecionei agora um texto desse mesmo documento que nós estamos utilizando e vejam que esse parágrafo, esses 3 parágrafos desse tópico, eles não estão seguindo a normativa da ABNT. O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar no botão esquerdo do mouse e selecionar toda essa área para fazer a formatação dos parágrafos. Vocês vão vir aqui nessa caixa de opções, onde está escrito parágrafo, e notem que nós temos essas linhas aqui. Cada uma dessas linhas, elas têm um significado. Se vocês deixarem o ponteiro do mouse por um tempo, vocês vão ver qual é o significado de cada uma delas. Nós temos a primeira, que é a padrão, que é alinhar à esquerda. A próxima, que é centralizar. A terceira, que é alinhar à direita. E a quarta, que é justificar, ou Ctrl J. Vocês podem utilizar o atalho também. Mas, de preferência, vocês podem utilizar aqui para que não ocorra nenhum erro. Vocês vão selecionar a opção justificar, que é a opção exigida pelo padrão. E vocês vão perceber a diferença. Ambos os lados esquerdo e direito vão estar alinhados com as margens do documento. E os parágrafos também, nós já temos os parágrafos feitos aqui. Porém, nós vamos clicar nessa pequena setinha que tem no canto inferior direito da caixa de opções do parágrafo. E aqui nós vamos ter algumas opções. Vocês também podem modificar o alinhamento do texto por essa área.
porém é mais fácil por lá, que vocês não precisam entrar nessa região. E aqui nós temos o recuo. O recuo padrão desse documento tem que ser de 1,5 cm. Nós estamos utilizando agora de 1,25. Vocês podem utilizar as setas ou podem utilizar o ponteiro do mouse e o teclado. Eu vou colocar aqui 1,5 e vou dar um OK. Podem ver que todo o parágrafo já ficou com essa formatação, porém eu quero que todo esse parágrafo, todos esses 3 parágrafos sigam essa normativa. Então vou selecionar eles, vou clicar nessa seta novamente e vou colocar 1,5 e dar OK. Pronto. Todos os parágrafos já estão seguindo a normativa da BNT. Continuando na guia da página inicial, nós vamos agora fazer a modificação do espaçamento entre linhas. O espaçamento deve ser de 1,5 entre as linhas. Essa é uma modificação bem fácil, nós vamos clicar nessa setinha da caixa de opções parágrafo. E nós temos aqui a opção espaçamento. É só vocês clicarem nessa caixa de escritura e vocês vão digitar ou utilizar as setinhas ao lado, mas eu prefiro digitar, e colocar 1,50. Feito isso, vocês vão dar um OK e o espaçamento das linhas já vai ser feito. Indo agora para o último tópico da nossa formatação, nós iremos formatar os títulos do documento. Os títulos eles devem seguir um padrão feito pela ABNT, seguindo a normativa NBR 6024. De acordo com essa normativa, os documentos que possuírem título devem ter seus títulos seguindo um alinhamento à margem esquerda e eles devem utilizar algarismos arábicos. Para que essa formatação seja executada, nós iremos utilizar as opções da página inicial, parágrafo, e as opções fonte. Bom, nós já temos aqui esse primeiro título feito e vocês vão vir na opção de parágrafo, eu vou selecionar esse título e eu vou vir na opção parágrafo e justificar. O nosso já está justificado, mas vocês podem fazer por essa área ou vocês podem entrar dentro da opção parágrafo e clicar no nome justificado. Após justificar o texto, vocês podem dar um OK e vocês vão vir para a área de fonte. Aqui vocês vão fazer a padronização da fonte, de acordo com as normas da ABNT, ou seja, nós vamos utilizar a fonte Times New Roman ou a fonte Arial, colocar no tamanho correto, que é o padrão 12, e colocar em negrito, porque os títulos devem ter um destaque a mais em relação ao documento em si, aos textos do documento. Feito isso, vocês vão clicar em OK e o título já terá sido completo, já terá sido finalizado. Feito o título, nós vamos agora fazer a padronização das referências bibliográficas. As referências bibliográficas vão seguir um padrão próximo ao padrão feito nos títulos. E nós vamos, primeiramente, como eu já tenho uma referência feita aqui, eu vou selecionar ela e vou mostrar para vocês o que terá que ser feito para que ela seja padronizada. Vocês vão vir na área do parágrafo, vocês vão justificar o texto na opção alinhamento. Após justificar o texto, vocês vão modificar a fonte. Aqui nós estamos com a fonte Arial, mas como eu disse anteriormente, eu prefiro a fonte Times. Nós vamos selecionar o tamanho, que é o tamanho 12. Feito isso, vocês vão clicar em OK. E é isso. Nós já vamos ter a formatação do texto completa. Esses são os tópicos que vocês devem seguir para padronizar o documento de vocês. E nós veremos outras opções, nós veremos outras coisas que devem ser feitas no módulo 3.